Boa noite, telespectadores da TV União, caros vestibulandos e candidatos para o Enem. Na aula de História de hoje, nós vamos trabalhar com algumas questões importantes sobre o processo de colonização do Brasil, mas, anteriormente, nós vamos falar sobre o período pré-colonial para entrar na colonização, futuramente falar sobre o governo geral e um pouco sobre a economia do açúcar. São temas de extrema importância para quem vai prestar qualquer tipo de vestibular, principalmente o foco nosso que é o vestibular da UFRN e o Enem. Vamos para a primeira questão. Questão 1. Durante o período pré-colonial, que vai de 1500 a 1530, a ocupação portuguesa, a atividade econômica e a mão de obra nela utilizada ficaram caracterizadas respectivamente pelas: alternativa A, feitorias, exploração do pau-brasil e mão de obra indígena; capitanias hereditárias, cultivo de cana-de-açúcar e escravidão indígena; alternativa C, feitorias, exploração do pau-brasil e escravidão; alternativa D, capitanias hereditárias, exploração do pau-brasil e mão de obra indígena; e alternativa E, feitorias, cana-de-açúcar e pelo indígena pacificado. Vem para cá. Presta atenção, pessoal. No contexto da expansão marítima, nós sabemos que a frota de Cabral chegou aqui nas possessões ultramarinas em 1500. Só que a coroa portuguesa, ela não teve interesse inicialmente de colonizar as suas possessões ultramarinas. Isso por quê? Quando Cabral chegou aqui, ele não encontrou os famosos metais preciosos, que era ouro e prata. Além disso, o comércio das especiarias lá nas Índias, como cravo, como pimenta, noz moscada, era extremamente lucrativo para a coroa portuguesa. Então, devido a esses fatores, a coroa teve seus olhos voltados para as Índias e deixou a sua possessão ultramarina relativamente abandonada durante 30 anos, que é o período que chamamos de período pré-colonial, que vai de 1500 a 1530. Contudo, eu disse para vocês que houve um relativo abandono por parte da coroa portuguesa. Nesse período, foram enviadas algumas expedições com o objetivo de mapear a costa do litoral brasileiro e também foram montadas feitorias. O que eram as feitorias? Eram fortificações que serviam como armazenamento do pau-brasil. Vejam só, preste atenção vestibulando. No período pré-colonial, a atividade econômica que foi gerada na possessão ultramarina portuguesa foi o pau-brasil. Do pau-brasil, da sua madeira extremamente rígida, se extraía um corante vermelho que era utilizado para tingir tecidos lá na Europa. Além disso, a sua madeira era utilizada na construção de navios e de móveis na Europa. Então vejam só, essa economia é que vai gerar inicialmente algum tipo de lucro para a coroa portuguesa. Mas para essa extração para o Brasil, a coroa portuguesa arrendava terras para colonos, que eram pessoas ligadas à coroa portuguesa. Um desses primeiros arrendatários foi o famoso Fernão de Noronha, que vai dar origem ao nome da ilha de Fernando de Noronha. Ele, utilizando-se da mão de obra do índio aqui do Brasil, ele vai utilizar o escambo. O que era o escambo, pessoal? Era trocas de mercadorias que os europeus traziam, que para eles não tinham valor. Em compensação, os índios davam-lhe a sua força de trabalho. Por quê? Como os índios eram os povos nativos que habitavam a América Portuguesa, eles sabiam a localização de onde estava o famoso pau-brasil. Só que nós tínhamos uma produção do pau-brasil no litoral. Quando essa produção foi se acabando, os europeus necessitavam de adentrar um pouco mais a capitania, não só a capitania, mas a possessão ultramarina, para conseguir extrair esse famoso pau-brasil. Daí é que eles se utilizavam da mão de obra do índio. O grupo principal que existia no litoral era o índio tupi, existiam também os índios do sertão, que eram os famosos tapuias. Mas essa relação que existia inicialmente era com o índio tupi. Então vamos para a alternativa correta. A. Feitorias, exploração do pau-brasil e mão de obra indígena. Corretíssimo, e nós respondemos a primeira questão dos alunos do professor Luiz Carlos. Vamos para a segunda questão. Assinale a alternativa que explica por que a coroa portuguesa decidiu colonizar o Brasil. Alternativa A. Os franceses haviam perdido o interesse pelas terras americanas, permitindo que os portugueses pudessem ocupá-las. Os portugueses pretendiam instalar comunidades que produzissem para o próprio consumo. Alternativa C. Outros reinos europeus estavam interessados
nas possessões portuguesas e o rendimento do comércio das especiarias orientais diminuiu. E a alternativa D, os indígenas desistiram de continuar extraindo o pau-brasil, obrigando os próprios comerciantes portugueses a realizarem a tarefa. Vem para cá. Vejam só, essa questão ela é um pouco mais contextualizada. Por quê? Nós sabemos que em 1494 é assinado o Tratado de Tordesilhas, que dividia o Novo Mundo entre Portugal e Espanha. Outras nações europeias, como franceses, não aceitaram as limitações à divisão do Novo Mundo entre Portugal e Espanha. E é nessa perspectiva, é nesse contexto que nós temos a presença dos franceses aqui na costa da América Portuguesa. Os franceses, eles faziam a extração do pau-brasil também através da aliança dos povos indígenas por meio do trabalho escambo, que eu já expliquei a vocês o que é isso, que era a troca. Os franceses, eles forneciam canivetes, facas em troca do trabalho dos índios, e eles faziam essa extração também levando para as feitorias e através da pirataria. A coroa portuguesa, com medo de perder a sua posição ultramarina para os estrangeiros, principalmente os franceses, vai dar início ao processo de colonização do Brasil. Mas não era só para expulsar também os franceses. O comércio com as Índias, ele havia entrado em decadência. Aquele comércio que eu já expliquei para vocês, lá das Índias, lá no Oriente, o comércio das especiarias, que era o cravo, noz moscada, etc. Então, a partir dessa perspectiva, é a partir desse contexto que a coroa portuguesa decide iniciar o processo de colonização. Para isso, vai enviar a primeira expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza, que chega aqui na América Portuguesa em 1530. Consigo, ele traz as primeiras mudas de cana-de-açúcar, traz alguns colonos e funda a vila de São Vicente. São Vicente está localizado onde hoje conhecemos como o estado de São Paulo. Então, frisando novamente, a coroa portuguesa decide dar início ao processo de colonização do Brasil para expulsar os franceses que estavam pirateando, contrabandeando o pau-brasil e também por causa da decadência do comércio com as Índias. Vamos para a questão. A. Os franceses haviam perdido o interesse pelas terras americanas, permitindo que os portugueses pudessem ocupá-las. Errado. Os portugueses pretendiam instalar comunidades que produzissem para o próprio consumo. Vem para cá. A coroa portuguesa nunca teve o interesse de que criasse comunidades para produzir para o próprio consumo. Por quê? A intenção da colônia era produzir mercadorias, produtos que fossem gerar lucros para Portugal, ou seja, esses produtos eram direcionados para o mercado externo. Não esqueçam disso, vestibulando. Vamos voltar para a questão. C. Outros reinos europeus estavam interessados nas possessões portuguesas e o rendimento do comércio das especiarias orientais diminuiu e é a nossa resposta correta. Volta para cá, frisando, expliquei para vocês. Outros reis estavam interessados, como os franceses principalmente, e também por causa da decadência do comércio das especiarias lá no orientais. Vamos para a questão 3. Do rei, os donatários não recebiam mais do que a própria terra e os poderes para conquistá-la. Assinale a alternativa correta sobre o sistema de colonização citado no texto. Volta para cá. Vestibulando, presta atenção. Candidato ao Enem, vejam só essa explicação. A coroa portuguesa vai iniciar a ocupação e a colonização do Brasil a partir de 1530. Falamos sobre a atuação de Martim Afonso de Souza, que vai trazer consigo as mudas de cana-de-açúcar e também as primeiras pessoas que vão ocupar a América Portuguesa e a criação da vila de São Vicente. Mas, em 1534, o rei de Portugal, Dom João III, vai criar o sistema de capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias caracterizam a descentralização da política na América Portuguesa. A coroa portuguesa, como não tinha recursos, como não tinha condições econômicas de financiar a colonização, ela transfere esta responsabilidade para particulares. Esses particulares eram os famosos capitões donatários. Eram pessoas ligadas à pequena nobreza portuguesa, funcionários do Estado, que por meio da mercê, presta atenção, que era mercê, pessoal, eram benefícios que uma pessoa recebia por prestar algum favor à coroa portuguesa. Esse benefício podia ser desde um título de nobre,
ou um benefício material, que era no caso uma capitania hereditária. Então vejam só, as capitanias hereditárias foram 15 lotes de terras doados a 12 capitães donatários. Essas capitanias elas se estendiam do litoral da América Portuguesa até o limite do Tratado de Tordesilhas. Vamos observar o mapa. Veja só, então aí nós temos, esta parte que está de amarelo faz parte das possessões portuguesas. O que está de rosa faz parte das possessões espanholas. A linha que divide a zona portuguesa da zona espanhola é o famoso Tratado de Tordesilhas, que foi criado em 1494, na cidade espanhola de Tordesilhas. E aí nós temos as 15 capitanias hereditárias, que, como eu disse para vocês, elas se estendiam do litoral da costa do Brasil até o limite do Tratado de Tordesilhas. A divisão dessas capitanias, ela variava muito. Elas iam de 10 léguas a 100 léguas. O caso da capitania do Rio Grande, a nossa capitania, era uma das maiores que existia. Ela possuía 100 léguas, que foi doada aos capitães donatários João de Barros e Aires da Cunha. Volta para cá, vamos para a questão. Então, alternativa A. O sistema de capitanias tinha por objetivo solucionar a questão demográfica em Portugal, deslocando para a colônia o excedente da população. Alternativa B. Pernambuco e São Vicente foram as capitanias bem-sucedidas, graças ao apoio francês ao comércio do açúcar e extrativismo do pau-brasil. Vem para cá, presta atenção. Realmente, no sistema de capitanias hereditárias, somente duas prosperaram, que foi Pernambuco e São Vicente, por causa da atividade da cana-de-açúcar. Mas isso não teve nada a ver com o apoio francês. Como eu disse para vocês, a iniciativa das capitanias hereditárias ela era particular. A posse da terra era formalizada por dois documentos: a carta de doação, que dava especificamente a capitania, e o foral, que estabelecia os direitos e os deveres do capitão donatário. Um desses direitos e deveres era o de fundar vilas, doar sesmarias. Presta atenção, vestibulando, as sesmarias, os historiadores que trabalham com a questão agrária consideram como fator da atual concentração latifundiária existente no Brasil. Essas sesmarias eram lotes de terras que os capitães donatários doavam a terceiros. Inicialmente, as sesmarias elas tinham um tamanho de 1 légua de largura por 3 de comprimento. Foram distribuídas várias sesmarias ao longo da história das capitanias hereditárias, mas o sesmeiro, que era quem recebia a sesmaria, ele tinha uma obrigação de estabelecer uma atividade econômica no prazo de 5 anos. Essa atividade econômica, logicamente, estava ligada à agricultura, como a cana-de-açúcar. Vamos voltar para a questão. Alternativa C. Financiado totalmente pelo governo português. Fracassou em virtude da péssima administração. D. As lutas contra nativos, longas distâncias, falta de recursos, levaram o sistema ao fracasso, embora legado como o latifúndio e a estrutura social excludente tenham sido duradouros em nosso país. É a alternativa correta. E lembrando, essa questão que ele fala, embora seu legado como latifúndio e a estrutura social excludente tenham sido duradouros em nosso país. É o que eu expliquei para vocês sobre as sesmarias. Volta para cá. Um detalhe. O sistema de capitanias hereditárias, ele entrou em fracasso. Devido a isso, muitas capitanias hereditárias, ao longo do século XVI e XVII, elas passaram para o status de capitanias reais, ou seja, elas foram administradas diretamente pela coroa portuguesa. A primeira capitania real que existiu foi a Baía de Todos os Santos, que hoje conhecemos como Bahia. A nossa capitania, por exemplo, Rio Grande, ela foi elevada ao status de capitania real em 1582, devido às tentativas frustradas dos capitães donatários de colonizarem a capitania. Vejam só, e por que esse fracasso das capitanias hereditárias? Nós temos alguns fatores importantes. Primeiro, a resistência dos povos indígenas que estavam localizados aqui na costa do Brasil, a falta de recursos dos capitães donatários e também a própria falta de interesse deles de vir de uma distância tão longa que era Portugal para vir para a América Portuguesa. Então vejam só, devido a esse fracasso, nós temos o sistema das capitanias reais, como eu expliquei para vocês. Mas vocês não pensem que porque as capitanias hereditárias elas fracassaram, elas foram extintas. Somente em 1759, com a administração do Marquês de Pombal, é que o sistema de capitanias hereditárias ele vai ser extinto totalmente.
Vamos lá. Então, a alternativa correta, a D. Vamos para a próxima questão. Questão 4. Os governos gerais foram instituídos como a única solução político-administrativa viável para a colonização efetiva do Brasil, na segunda metade do século XVI. Por quê? Alternativa A. A instituição do sistema, em 1548, suprimiu definitivamente a divisão da colônia em capitanias hereditárias. Vem para cá. Vestibulando. Isso é um erro que muitos alunos cometem. Eles pensam que porque as capitanias hereditárias entraram em fracasso e o governo português estabeleceu o governo geral, as capitanias foram extintas. Lembrando, as capitanias hereditárias só foram extintas em 1759 com a administração do Marquês de Pombal. Devido a esse fracasso das capitanias hereditárias, que era uma política descentralizada, a coroa portuguesa vai estabelecer aqui na América Portuguesa o governo geral, que tinha o objetivo de centralizar a administração política no Brasil. O governo geral ele era presidido pelo governador geral, cujo primeiro governador foi Tomé de Souza. Tomé de Souza vem para o Brasil em 1549 e traz consigo instruções administrativas que conhecemos como Regimento de Tomé de Souza. Duas características importantes do Regimento de Tomé de Souza era incentivar a produção, a construção de engenhos no litoral do Brasil e também de procurar metais preciosos por meio das entradas. Lembrando que as entradas eram expedições oficiais organizadas pela coroa portuguesa que tinham o objetivo de encontrar metais preciosos no Brasil. Vamos voltar para a questão. Alternativa B. O governo geral representava a centralização político-administrativa da colônia, que se tornava imperativa pelo sucesso da maioria das capitanias hereditárias. Alternativa C. O governo centralizado na colônia correspondia melhor à definição absolutista do próprio governo metropolitano. Alternativa D. O governo geral constituía-se em nível político como um regime descentralizado e em nível econômico como uma grande empresa particular, estando à sua frente o governador. Vamos analisar essa D. Volta para cá. Eu disse para vocês que o governo geral tinha o objetivo de centralizar a política administrativa da América Portuguesa. O que tinha uma política descentralizada eram as capitanias hereditárias. Não esqueçam disso, viu, pessoal? Vamos voltar para a questão. Então, correto fica a alternativa C. O governo centralizado na colônia correspondia melhor à definição absolutista do próprio governo metropolitano. Não esqueçam que aí estamos no contexto da Idade Moderna, do Estado moderno, do Estado absolutista. E o que era o Estado absolutista? O rei concentrava em suas mãos os três poderes, o executivo, o legislativo, o judiciário. Então ele teria que implementar uma comparação, uma relativação também nas suas possessões ultramarinas. Então a alternativa correta é a C. Vamos para a próxima questão. A produção de açúcar no Brasil colonial A. Possibilitou o povoamento e a ocupação de todo o território nacional, enriquecendo grande parte da população. Volta para cá. Quando vamos estudar a economia e a sociedade açucareira, é bom a gente frisar um aspecto importante. A cana-de-açúcar ela vai ser de extrema importância para a ocupação do litoral da América Portuguesa. Não tem nada a ver de ocupação de todo o território nacional. Então nós temos algumas economias que vão exercer esse papel. A cana-de-açúcar ela vai ser importante para a ocupação do litoral. A pecuária vai ser importante para a ocupação do sertão. E também, não esqueçam, a atividade mineradora no final do século XVII e no século XVIII vai ser importante para a interiorização da metrópole, da colônia no caso, desculpe. Então vamos voltar para a questão. B. Praticada por grandes, médios e pequenos lavradores, permitiu a formação de uma sólida classe média rural. Alternativa C. Consolidou no Nordeste uma economia baseada no latifúndio monocultor e escravocrata, que atendia aos interesses do sistema português. Vejam só, volta para cá. Quando foi estabelecido aqui na América Portuguesa o governo geral,
A metrópole ela necessitava de um produto econômico que fosse gerar lucros para ela. Nessa perspectiva é que nós temos a implementação maciça dos engenhos de açúcar. O açúcar ele é de origem asiática, foi introduzido no sul da Europa pelos árabes no século VII. No século XII, os venezianos o introduzem na Europa meridional. Portugal levou essa experiência para as ilhas do Atlântico, principalmente Madeira, e devido a essa experiência que ela tinha com a produção do açúcar já nas ilhas do Atlântico, ela vai introduzir também aqui na América Portuguesa. Mas vejam só, os colonos e a própria coroa portuguesa não tinham recursos econômicos para montar toda a estrutura dos engenhos. Então eles vão contar com a participação do capital holandês. É a Holanda que vai financiar a estrutura dos engenhos, mas ela que vai fazer agora o refino e a venda desse produto na Europa. Mas existiam também instituições religiosas que eram responsáveis por fazer o financiamento dessa estrutura do engenho de açúcar para os colonos, como a Ordem Terceira de São Francisco de Assis. Não esqueçam disso, pessoal, porque como não existiam instituições bancárias aqui na América Portuguesa, o primeiro banco que vai existir no Brasil vai ser somente em 1808, que é o Banco do Brasil, que ele existe até hoje. Então, as ordens religiosas, como elas tinham um grande poder econômico, elas também vão financiar a estruturação dos engenhos de açúcar, emprestando dinheiro para os colonos. Não esqueçam disso. Vamos voltar para a questão. Alternativa C. Consolidou no Nordeste uma economia baseada no latifúndio monocultor escravocrata, que atendia aos interesses do sistema português. D. Desde o início, garantiu o enriquecimento da região sul do país e foi base econômica de sua hegemonia na República. Volta para cá. Lembrando que durante o período colonial, a economia principal da América Portuguesa era o Nordeste. Não tinha nada a ver de economia lá no Sul. O Sul ele só vai se estender uma economia posteriormente, depois da decadência do Nordeste. Nós temos aí a introdução da mineração no século XVII, no século XVIII. É a partir daí que o foco ele é saído do Nordeste em direção ao centro-sul do país. Não esqueçam disso. Volta para a questão. A alternativa é: não exigindo muitos braços, desencorajou a importação de escravos, liberando capitais para atividades mais lucrativas. Nós temos aí a alternativa correta, a C. Consolidou no Nordeste uma economia baseada no latifúndio monocultor e escravocrata, que atendia aos interesses do sistema português. Vem para cá. Esse sistema monocultor, latifundiário e escravocrata é o que chamamos de sistema de plantation. Não esqueçam disso. Na economia açucareira, nós já temos a introdução maciça da mão de obra escrava negra africana. Inicialmente, tinha-se a mão de obra escrava do índio, mas devido ao comércio negreiro, que ele era extremamente lucrativo para a coroa portuguesa, nós optamos pela introdução do escravo negro. Mas vejam só, essa substituição da mão de obra escrava indígena para o negro, ela vai se dar num contexto um pouco mais amplo. Em 1570, a Igreja Católica ela proíbe a escravização dos povos indígenas. Além disso, aquela antiga relação que existia do escambo dos índios com os europeus, ela estava defasada. Os índios eles passaram a cobrar produtos que ficaram um pouco caros para os portugueses. Foi o que eles fizeram: vamos escravizar o índio. Só que a Igreja Católica, em 1570, proíbe a escravização do índio e agora eles necessitavam de uma nova mão de obra, que era a escrava negra africana. Então existia um comércio triangular de escravos que saía da África. Alguns escravos eram levados para a Europa, onde eram empregados como trabalhadores domésticos, e aqui da América Portuguesa eles foram trabalhar nos engenhos de açúcar e posteriormente na atividade mineradora. Então não esqueçam disso, do lucrativo comércio que existia de escravos. Quando esses escravos chegavam aqui, existiam dois grupos. Os boçais, que eram os recém-chegados da África, que eles não dominavam a cultura da América Portuguesa, e existiam os escravos ladinos, que eram aqueles escravos já aculturados, que já conheciam a língua local, que já estavam mais habituados. Vamos para a questão 6. O senhor de engenho é título que muitos aspiram. Traz consigo o ser servido, obedecido e respeitado de muitos. O texto retrata a sociedade açucareira brasileira, cujas características eram: a estrutura social rígida e a autoridade quase sem limites do grande proprietário
estendendo-se aos familiares, dependentes e escravos. A notável mobilidade social e as grandes possibilidades de ascensão para trabalhadores livres, mestiços e escravos. O predomínio da vida urbana e a ausência de relações patriarcais. Senhor de engenho e trabalhador assalariado nas posições sociais chaves. Cultura e ideologia próprias, sem vínculos com a metrópole. Vejam só, pessoal, volta para cá. Quando falamos da sociedade açucareira, é bom a gente frisar alguns aspectos. Ela era rural, patriarcal, ou seja, o chefe da família era o homem, e masculina, composta em sua maioria por homens. Além disso, nós tínhamos uma sociedade escravocrata, que era caracterizada entre o senhor de engenho, no topo da pirâmide, e existiu a classe desfavorecida, que eram os escravos. Não esqueçam disso. Então, a alternativa correta nós temos a estrutura social rígida e a autoridade quase sem limite do grande proprietário, estendendo-se aos familiares, dependentes e escravos. Corretíssimo. Lembrando que na alternativa B fala a notável mobilidade social. A mobilidade social no período colonial, no contexto dos engenhos de açúcar, ela não existia. Mas vejam só, volta para cá. O engenho de açúcar, ele é uma estrutura bastante ampla, que não se caracterizava somente pela própria produção de açúcar. Existia a Casa Grande, que era a residência do senhor de engenho junto com seus agregados. Existia a senzala, que era o alojamento dos escravos. A capela, que era o centro do culto religioso, notadamente cristão católico. E a produção de engenho, propriamente dita. O açúcar que era produzido, ele existia dois tipos. Existia o açúcar branco e fino, que era chamado de açúcar macho. Existia o açúcar grosso e escuro, que era chamado de açúcar mascavo, que ele existe até hoje. Então, nós respondemos essa questão 6, começamos o nosso assunto com o período pré-colonial, falamos um pouco sobre o sistema de capitanias hereditárias, falamos do governo geral, que tem o objetivo de centralizar a economia na América Portuguesa, falamos um pouco sobre a economia açucareira, a sociedade açucareira. Então, vejam só, pessoal, isso são temas de extrema importância para qualquer vestibular. Volta para cá. Então, frisados esses aspectos, nós estamos encerrando essas 6 questões, dando um contexto sobre esses assuntos. Espero que na próxima oportunidade a gente possa trazer mais aí algumas questões sobre o Rio Grande do Norte. Lembrando que isso aqui é uma iniciativa do nosso professor Luiz Carlos, que há anos já vem ajudando os vestibulandos com os alunos da TV União. Então, pessoal, uma boa noite e até a próxima. Fiquem com Deus.